Ok, as crianças que vão sair para o culto infantil podem ir já com as professoras. Ok, muito bem. Então, hoje nosso propósito no culto, todo final de mês, é que aquelas pessoas que têm frequentado os grupos, que estão começando a vir à igreja, tenham oportunidade de ouvir o Evangelho da maneira mais simples e mais clara possível. Então, nosso propósito sempre no último culto do mês é termos uma mensagem onde o Evangelho é apresentado de forma clara. E esse é o desafio, porque às vezes a gente quer enchê-lo de tantas coisas que a essência do Evangelho se perde no meio da mensagem. E orem para que o Senhor nos ensine, nos ajude a transmitir a mensagem de Deus de maneira clara. Algumas das melhores coisas da vida não se compram. Elas são de graça. O Rinaldo orou aqui agora sobre agradecendo a Deus por levantar com vida, né, por acordar toda manhã. A gente podia dizer que não há nada como o carinho de uma mãe, de um pai por seus filhos. Quando a gente foi para Santo André, a gente foi, já eram saiu daqui quase 4 horas da tarde, então pegamos o pôr do sol na estrada, e estava um dia, chove de um lado, sol do outro, literalmente nós estávamos debaixo de chuva com sol, né, num trecho da estrada. Então, o pôr do sol que nós vimos já lá no meio do Cariri, era uma coisa linda, gente, de cores, de contrastes assim, e coisas de graça que Deus nos dá. E a gente está tão ocupado, né, tão atarefado em conquistar coisas, que aquilo que Deus nos dá, a gente não aprende a desfrutar. E esse talvez seja o grande desafio do Evangelho. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos que para ser feliz, para ser realizado, isso depende de nós. E aí nós chegamos num ponto da vida em que a gente se frustra e descobre que não depende de nós. É presente da graça de Deus. Deus nos dá livremente. A gente precisa aprender a desfrutar daquilo que Deus já nos deu e daquilo que Deus nos dá constantemente. E esse é o meu desafio hoje aqui. Dizer que a graça de Deus não é um negócio que você conquista. É um presente que Deus te dá. Isso é graça. O texto que nós vamos ler começa em 2 Reis capítulo 5. Então eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia lá em 2 Reis capítulo 5. A gente vai ler os primeiros 5 versículos. E à medida que formos meditando na passagem, a gente vai lendo algumas porções do texto. 2 Reis, capítulo 5, dos versos 1 a 5. É uma história bastante conhecida. Outro dia eu estava vendo as professoras que iam lá para Santo André preparando uma aula em cima desse texto. E eu fico feliz que as crianças já podem ouvir sobre a graça de Deus a partir daqui. Então diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria.
Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Vamos orar. Nosso Deus, abençoa esse momento, Senhor. Dá-nos uma mente clara para compreender as verdades do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor tenha misericórdia de nós e nos fale profundamente ao coração sobre verdades que podem transformar vidas aqui hoje. Então abre o nosso entendimento, Senhor, e aplica à nossa vida a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A graça de Deus não é um negócio. Lembra disso. A graça de Deus não é um negócio. Esse primeiro trecho aqui, a gente percebe que a voz de Deus vem muitas vezes dos lugares mais inesperados. Uma menina escrava, levada cativa para outra nação, portanto uma estrangeira, é quem é a porta-voz de Deus para aquele oficial do exército, um homem renomado, reconhecido, um herói de guerra, respeitado na sua nação. De repente Deus levou uma menina para lá como escrava para ser a boca de Deus naquele lugar. A voz de Deus vem de lugares inesperados. Às vezes Deus quer falar conosco através de pais, nossos pais, de autoridades, e nós não queremos ouvir. Hoje de manhã a gente estava na reunião de noivos, com os noivos, né? E aí surgiu uma questão lá. Se o pai de um de vocês disser, não queremos o casamento agora, você está disposto a ouvi-lo? Aí houve uma resistência assim, de boa parte da turma. Não, peraí, não é bem assim. Você não conhece meu pai, você não conhece meu sogro, você não conhece não sei quem lá, né? Se fosse alguém de Deus, né? E a gente começa a pensar, se fosse assim, a gente espera que quando Deus vai falar, Deus mande um anjo de luz assim, que fique claro, olha, Deus está falando, né? Aí a gente fala, Senhor, né? Aí vem alguém assim do nada e diz para você uma coisa direta e você diz, não, isso não é Deus, não é o que eu queria ouvir, né? Tudo contrário à minha vontade, eu não quero ouvir, não quero escutar. Às vezes a gente fica escolhendo como Deus deve falar conosco, que às vezes Deus usa meninas estrangeiras escravas para falar a vontade dele para a nossa vida. Aquela pessoa menos qualificada do mundo, talvez aos nossos olhos, Deus vai usar para manifestar sua vontade. Interessante no texto é que Naamã ouviu o que a menina disse. Na terra dele tinha outros deuses. Na terra dele certamente tinha outros profetas. Talvez ele até já tivesse buscado naqueles outros, e não encontrou. Talvez por isso a decepção com muitas coisas fez ele ouvir a menina. Então não fica frustrado se você se decepcionou com algumas coisas nesse mundo, porque muitas vezes é por causa dessa decepção sua que você realmente vai buscar Deus de verdade, o Deus verdadeiro, e não ficar se encantando e se iludindo
com promessas de curto prazo aí, com prazo de validade, né? Naamã faria tudo, ou quase tudo, para conseguir a sua cura. Por isso ele foi lá para outro povo para tentar resolver o seu problema. Agora, é interessante como Naamã se preparou e como o rei o orientou a se preparar. Ele disse assim: leve também uma boa quantia em dinheiro, uma boa bagagem de coisas de valor, para você poder conseguir lá o favor do profeta de Deus, do homem de Deus lá. Então meio que leve coisas para você comprar a bênção. Você precisa trocar a bênção de Deus com algumas coisas. Então leve coisas para você negociar com o homem de Deus ou com Deus de lá, daquela terra, no caso Israel. E é isso esse é o ponto hoje que eu quero abordar com vocês. A gente não negocia a graça de Deus. Mas eu vou voltar nisso depois. A segunda parte do texto aí, eu não vou ler o texto todo, eu vou segui-lo depois, se você quiser, à medida que a gente vai falando, se você quiser ir lendo o capítulo todo, você pode fazer isso. Há um encontro, o profeta, o general do exército, Naamã, chega em Israel e evidentemente ele vai procurar o rei de Israel, alguém do seu calibre, né? Leva uma carta do rei dele para o rei de Israel. Na verdade, Israel pagava tributos à Síria, era meio que estava sob o domínio da Síria, a proteção da Síria, né? Então ele vai direto ao rei de Israel e diz: eu vim aqui para que Deus me curasse, o Deus de vocês me cure, porque me disseram que tem um homem de Deus aqui para me curar. Só que ele chegou para o rei com a carta e entregou lá. E a carta dizia mais ou menos: cure este homem de Deus, porque esse general do exército, ele é muito importante para mim. E aí o rei se desespera. O rei de Israel se desespera. Por quê? Porque ele diz: e agora? Como é que eu vou curar esse homem? Eu acho que isso aqui é uma armadilha. Eles estão querendo fazer isso. Se eu não curar, eles vão mandar as tropas e tomar toda a terra aqui. Ele só pensava politicamente, ele só pensava na questão do poder, na questão do controle, do domínio. Ele não conseguia pensar naquela pessoa. Ele pensou: o que estão armando? Eles estão querendo alguma coisa, tem algo por trás disso. Sabe aquelas coisas que às vezes a gente faz para alguém e a pessoa fala: mas você quer o que com isso? O que você quer ganhar com isso? Fala sério, né? E a gente diz: não, a gente está fazendo porque Deus mandou, porque a gente gostaria de expressar para você algo que é muito importante para nós e queremos dividir com você. Não deve ter alguma coisa aí, deve ter alguma motivação extra. Por quê? Porque a gente sempre acha, por nós sermos interesseiros, que os outros também são e que Deus também é. E Deus quer nos dar continuamente lições da sua graça, coisas que Ele dá livremente e a gente não recebe, ou não aceita, ou não desfruta, ou não aproveita, porque a gente acha que tem que merecer. E como eu já disse inúmeras vezes aqui, a única coisa que a gente merece é o inferno, por causa dos nossos pecados. Mas Deus, pela sua graça, nos abre as portas do céu, através de Jesus. Nos abre as portas de um relacionamento com Ele. Apesar do rei ser o rei do profeta, o rei de Israel, o rei do povo de Deus, ele mal conhecia o profeta. Ele nunca valorizou o profeta. E isso vem uma lição para nós aqui da igreja. Muitas vezes nós temos os recursos
E quando as pessoas vêm para a gente e dizem, olha, eu estou passando por tal e tal situação, você pode me ajudar? A gente, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai... Não tem nada que eu possa fazer. Você tem o Deus, o Senhor do universo, que diz para você, se você tiver alguma necessidade, fala para mim. E eu vou te ajudar. Eu estarei com vocês todos os dias. Mas a gente não recorre a Deus. A gente recorre aos nossos recursos. Como eu posso conseguir? O que eu posso fazer? Como é que eu... Para e pensa no que Deus pode fazer naquela situação. O que Deus pode realizar na vida daquela pessoa. Como Deus pode transformar aquela vida e aquela pessoa através daquele momento. Deus vai aparecer, não você. Sai de campo você. O Deus está aqui, eu vou orar e vamos pedir a Deus direção. Eu não tenho nem ideia o que fazer. Mas vamos orar, vamos pedir a Deus orientação. Você acha que muitas vezes quando eu vou, pastor, por favor, vá lá em casa, tem um problema lá, vem aconselhar a gente. Filho drogado, família se desintegrando, situação de desemprego e problemas financeiros sérios. E lá vou eu, né? Senhor, tem misericórdia. Me ensina o que falar, como fazer, eu não sei nem para onde vou, nem para onde venho. Né? Mas a gente vai. E é surpreendente muitas vezes, com a medida que a gente vai conversando, Deus vai trazendo algumas verdades importantes que você precisa aplicar, você precisa orientar. Então, minha gente, muitas vezes nós deixamos de exercer o nosso papel como filhos de Deus, como servos de Deus, e pessoas acabam se desapontando com Deus por causa de nós. Nós que deveríamos ser os instrumentos de Deus para conduzir essas pessoas para Ele, nós decepcionamos as pessoas, não Deus, porque Deus nos conhece, mas as pessoas para chegarem a Ele. Então, muitas vezes aqueles de quem mais esperamos, e eu imagino quantas vezes eu decepcionei vocês, o pastor, né? O pastor é alguém assim, e a gente espera isso dele, aquilo. E quantas vezes eu devo ter decepcionado muitos de vocês? Isso realmente deve nos trazer tristeza. Mas a maior tristeza minha é se eu os decepcionei por não tê-los conduzido a Deus. Agora, se eu os decepcionei porque vocês esperavam grande coisa de mim, um super crente, um super herói espiritual, aí isso eu não sou. Nunca vou ser. Mas se eu não os conduzi pela palavra de Deus a Ele, aí eu falhei. E é isso que nós temos que avaliar. Desapontamos alguém por quê? Porque esperavam grande coisa de mim, aquilo que eu não sou, ou porque eu não cumpri o meu papel como filho de Deus. A terceira parte do texto, agora dos versículos 9 a 12, é que muitas vezes as ordens de Deus nos surpreendem. Veja aí, eu vou ler esse pedacinho com vocês, mesmo capítulo. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Antes, deixa eu contar uma coisa que eu esqueci aqui. O rei não sabia o que fazer, se desesperou e publicou assim, a maneira de publicar no jornal, no noticiário, era rasgando as suas vestes e aparecendo publicamente que ele estava triste e desesperado. E aí o profeta de Deus soube da história, é que foi alguém lá, o rei mandou alguém lá da Síria para falar para ele curar. Aí o profeta diz: rei, mande Naamã para mim, que eu posso fazer alguma coisa por ele. Aí o rei, mais do que depressa, leva esse homem para lá, né? Aí, verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou, e se foi dizendo:
Pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. As ordens de Deus muitas vezes nos surpreendem. Naamã esperava um ritual sagrado, mais ou menos o padrão, né? Quando você chega na igreja e vai pedir oração, você espera que a pessoa faça aquele ritual. Vamos orar, vem aqui, ajoelha, deixa eu botar a mão sobre você. Se tiver um óleozinho, a gente passa um óleo e faz aquele ritual todo. Ah, agora foi melhor, já estou me sentindo melhor, né? E a gente confia muito mais no ritual do que no Deus do ritual. A gente confia muito mais na maneira como se faz do que em quem se faz, a quem a gente está recorrendo. A gente é muito mais religioso do que amigo de Deus, do que filho de Deus. E a gente precisa quebrar essas coisas. Não podemos mais continuar dentro da nossa religiosidade achando que está tudo bem. A gente cumpre os rituais, né? Vem no culto no domingo, participa da reunião na semana e tá beleza, pronto. Senhor, cumpri minha obrigação, agora está com o Senhor me abençoar. No meu trabalho, na minha saúde, na minha família, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí vai a nossa lista de pedidos, né? Porque a gente cumpriu o ritual. E Eliseu, o profeta, o homem de Deus aqui, quebra tudo isso. Imagina só, chega lá o general do exército com seus carros, seus cavalos, suas coisas todas, inclusive os seus presentes, né, as coisas caras que ele trouxe. E ele fala, pronto, agora chegou aqui, chegou numa casinha que não devia ser lá grande coisa, né? Mas chegou aquela turma toda, a vizinhança provavelmente já foi olhar o que estava acontecendo, né? Os curió de lá são igual os curió daqui, né? E de repente, o que o homem de Deus faz? Ele diz assim para o servo dele, vai lá e fala para ele 7 vezes se banhar no Jordão. Aí saiu o escravo, o servo dele, né, o Geazi, foi lá e disse, olha, o profeta falou para você ir até o Rio Jordão e tomar banho 7 vezes e sair que você vai ficar bom. Aí ele falou assim, peraí, eu vim lá da Síria, lá do outro país, até aqui, dias de viagem, e eu chego aqui, o cara nem para me receber. Isso é um absurdo. Como é que pode um negócio desse? Eu esperava que ele viesse aqui, pusesse a mão em mim, eu e tal, fosse orar, pedisse ao seu Deus, e fizesse aquele negócio, todo aquele circo, né? E para que eu fosse restaurado, ele me manda tomar banho, e tomar banho num rio sujo, que nem o Rio Jordão. Eu não tenho lá na minha terra uns rios melhores que esse, para tomar banho eu tomo lá, vou-me embora. Estou profundamente decepcionado com isso que aconteceu aqui. E ele vai embora. Porque ele queria que fosse do jeito dele. Sabe, às vezes você vem para a igreja achando que você vai receber aqui as coisas conforme a tradição manda. Não é? Eu vou lá, vou ouvir a palavra de Deus e na hora que eu estiver ouvindo eu tenho certeza que Deus vai falar no meu coração profundamente. Na hora da música eu vou chorar, vou cair de joelhos e Deus vai aparecer para mim, eu tenho certeza. E aí você vem, faz tudo e não acontece nada do que você imaginou e volta para casa, puxa, Deus não falou. Deus não falou comigo. Minha gente, a maioria das vezes o problema é que a gente é moco. É que a gente cria um cenário para Deus agir. Olha, Deus, é assim que o Senhor vai agir, olha. Tá vendo? Viu? Agora eu vou lá e o Senhor faz. Espera aí. Quem é Deus aqui? Quem é Senhor aqui? É você? Você que determina para Deus como se faz? E é isso que para mim o profeta está ensinando para esse homem aqui. Olha, quem manda aqui é Deus. Se Deus falou, faça. Deus mandou fazer tal coisa? Não, mas isso não tem nada a ver. Não faz mal. Faça. Porque eu estou mandando. Ah, mas eu não entendi direito. Faça. Obedeça, homem. Pare de ficar resistindo.
Se é claro o ensino de Deus, a palavra de Deus diz, faça isso, faça. E não fica resistindo, não fica dizendo, não, mas não foi assim que eu aprendi na igreja. Eu aprendi de outro jeito, se fazia diferente, lá da onde eu vim. E daí que se veio de um jeito que fazia, e aqui faz de outro, e lá na outra faz de outro, e assim por diante. Não é o jeito, não. É quando Deus quer agir, Ele vai usar diferentes pessoas. O Gustavo mencionou aqui, me entregou aqui, dizendo que eu estava orando para o pastor acabar a pregação lá em Santo André, porque, gente, estava um frio, né? Já tinha passado muito do horário, o povo estava começando a sair e ir embora, e o homem falava, e falava, e falava, e falava. Já tinha tido a peça de meia hora, e depois da peça o homem resolveu pregar. Pregou e falava cada vez mais alto, né? Se empolgava, parecia que ia dar um chilique algumas horas lá, né? De tão decibéis que ele usou lá, e tinha umas caixas de som enormes, bem na nossa orelha ali. Estava assim, aterradora a situação. Aí eu comecei a orar, Senhor, faz esse homem parar de falar, já está bom, ajuda. Mas sabe, gente, às vezes a gente fica do nosso jeito, né? E às vezes Deus está usando aquele homem para falar alguém lá, que está lá atrás, lá não sei aonde, lá do outro lado, porque dava para ouvir uns 2 quarteirões de distância, né? Do lugar que a gente estava. Dava para ouvir mesmo, a gente foi a casa, fica 2 quarteirões. No meio do caminho a gente estava ouvindo perfeitamente tudo, né? Então quem estava ali não estava ouvindo, estava só ouvindo o bumbo, né? Bum, 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 né? Mas às vezes Deus está usando para falar alguém lá, e a gente aqui agoniado, porque não é do meu jeito, né? Não é da minha maneira. Tá bom, eu não vou fazer desse jeito, pode ficar tranquilo, não vou ficar gritando assustadoramente, mesmo porque o nosso som não tem essa potência toda aqui. Se eu fizer um negócio desse, acaba logo a brincadeira aqui, né? Mas às vezes Deus vai usar de outra forma, que não da nossa forma, não do nosso jeito. E não é porque é diferente do nosso que está errado. Deus fala, vai e se banha no Jordão. Não, mas não é assim, devia ser de outro jeito. Tem que ser num rio melhor, tem que ser o profeta vindo aqui, tem que orar sobre mim, tem que fazer... Para com isso. Deus é Deus e pronto. Se Deus mandou fazer, vai e faça. Obedeça. Confie nele, não em você ou no ritual que você está acostumado. Na verdade, tinha outras coisas que eu ia falar aqui, que eu pulei tudo aqui. Muitas vezes Deus vai falar coisas como, vá e cuida do seu irmão. Mas Senhor, hoje é domingo. Hoje é dia do culto, mas você precisa ir lá e visitá-lo. Ele está precisando de você. E a gente fala, não, mas hoje... Vá lá e ame a sua esposa de verdade. Faça as coisas por ela. Como foi dito na peça lá. E a gente pensa, não, Senhor, se eu quisesse eu orava por ela. Eu poderia orar, pedir a ela, vá lá e ajude ela a lavar a louça, homem. Mas lavar a louça? Não, eu sou paraibano, Senhor. O Senhor não entendeu. Sou macho. E muitas vezes Deus dá ordens para você obedecer o seu chefe. E você diz, Senhor, mas ele é um homem ateu, é um homem rebelde, é um homem do diabo. Vá lá e obedeça. Você está obedecendo a mim. Mas a gente quer que seja do nosso jeito, da nossa forma, seguindo os nossos caminhos, né? Eu lembrei de 2 passagens de Jesus, e eu vou mencioná-las rapidamente aqui. João 4, 46 em diante, ao encontro de um oficial do rei com Jesus, e ele diz que um filho seu está doente, uma filha sua está doente, e Jesus diz, pode ir para casa, sua filha já está curada. Mas Senhor, pode ir que ela já está curada. E ele vai, e no caminho o pessoal volta e fala, ó, sua filha já está boa. Que horas? Ah, não, tal hora. Ah, ele lembra, foi a hora que o mestre falou. Ele não foi lá, ele simplesmente deu a ordem, e o pai tinha que confiar que ela já estava curada. E outra oportunidade,
aparece um centurião, um oficial romano do exército, que pede por um servo. Ele não tem nem coragem de ir a Jesus porque ele é um estrangeiro, e ele conhecia os hábitos judaicos e sabia que um mestre não deveria ser incomodado por um estrangeiro, que era considerado impuro. Então ele pede para outras pessoas irem lá falar. E eles falam com Jesus, e Jesus vem em direção à casa dele. Quando esse homem descobre que Jesus está vindo, ele vai lá e diz: não precisa ir. Manda os servos dele falando: nem precisa chegar na minha casa. Eu também sou um oficial, e eu sei que aqueles que estão sob as nossas ordens obedecem. Se o Senhor quiser que o meu servo seja curado, o Senhor pode falar, que eu sei que ele vai ser curado. Nem Israel via que essas coisas, Jesus conclui. Nem em Israel eu vejo tamanha fé. Porque esse homem realmente confia. Isso é uma diferença enorme, gente. Não é do nosso jeito, da nossa maneira, mas é em quem nós confiamos e se nós confiamos. De verdade. Mas continuando o texto aqui de Naamã, dos versos 13 e 14, mesmo contrariado, porque o texto diz, os homens que estavam com ele naquela comitiva disseram para ele: mas Senhor, o Senhor já veio até aqui, custa muito o Senhor ir lá no rio e banhar-se 7 vezes lá, conforme o profeta falou. O Senhor já está aqui tão perto, o Senhor fez todo esse sacrifício. Faça, obedeça mesmo assim, mesmo que o Senhor não tenha muita confiança, muita fé, mesmo que o Senhor não tenha acho que não vai acontecer grande coisa, mas faça. E parece que ele relutantemente foi ao rio e mergulhou lá 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele olhou a pele, estava curado. A gente fala tanto às vezes que tal coisa depende da nossa fé, não sei o que depende da nossa fé, não sei o que depende da nossa fé. Jesus falou que se a gente tiver fé de um tamanhozinho de nada, Ele é capaz de fazer grandes coisas. Ele é capaz de fazer grandes coisas. A questão não está na fé, a questão está em quem é o seu Deus. A questão é essa. E simplesmente, mesmo não tendo aquela grande fé, quando ele obedece, o resultado aparece. Ele está curado. E a gente pensa assim: ele foi curado, resolveu o problema dele, mas morreu por aí, né? Não acabou por aí. E eu acho interessante o seguinte, gente: muitas vezes nós não temos essa confiança toda em Deus, não temos esse conhecimento todo da palavra de Deus, mas Deus nos desafia a obedecê-lo. E quando a gente obedece, Deus é capaz de fazer grandes coisas. Deus sempre foi capaz de fazer grandes coisas, especialmente quando você o obedece, quando você o segue. Quantas vezes Jesus falou: você crê? Então obedeça. Siga o que eu estou dizendo. Faça o que eu estou falando. Não precisa grandes demonstrações de fé. Simplesmente vai lá e toma banho 7 vezes no rio. Simplesmente vá lá e faça o que eu estou falando. Haja assim na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Haja conforme eu disse. Faça por mim, não por você. Não porque você tem fé que vai mudar. Não porque você acha que isso vai transformar a história de não sei quem ou de não sei o que lá. Mas faça por me obedecer. Por acreditar em mim. Obedeça. O que eu espero, e eu tenho certeza o que Deus espera de nós, não é grandes demonstrações de fé aqui. O que Deus espera de nós é nossa obediência. Nossa obediência. Simples assim. O resultado final disso tudo: o homem voltou curado e ficou tudo bem? Não, aconteceu algo muito melhor. Além de ser curado da lepra, este homem é curado da idolatria. Esse homem reconhece ou começa a confiar no Deus de Israel.
ele conhece a Deus pela sua obediência. O fato de agir em função da palavra de Deus demonstra muito mais fé do que grandes discursos teológicos. Quando você faz o que Deus manda, é muito melhor do que você tentar explicar como Deus é. Faça o que Deus quer, espera de você, e você vai ver os resultados. E você vai conhecer a Deus de verdade. Eu fiz aquilo que Deus mandou, e não é que aconteceu tal e tal coisa, e não é que as coisas mudaram, não é que meu coração está mudando, não é que minha vida está mudando. Não é porque você está com um monte de ritual, é simplesmente porque você decidiu obedecer. Deus, se o Senhor mandou eu fazer tal coisa, eu vou fazer. Vou obedecê-lo. E ele voltou para agradecer. Agradecer a Deus e ao profeta. E também presentear o profeta. Afinal de contas, ele tinha trazido um monte de coisas lá para trocar pela bênção, né? Ele seria curado e ele pagaria, ou ele daria em retribuição uma generosa contribuição que ele tinha trazido lá. Agora é interessante esse texto, e eu preciso ler com vocês, não dá para pular, do verso 15 em diante. Diz assim: voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Eu reconheço, realmente o Deus de vocês fez aquilo que nenhum outro Deus que eu busquei, que eu fui atrás, fez. Só há um Deus verdadeiro, é o Deus de Israel. Ele realmente se converte a Deus, ele tem o coração devotado a Deus agora. E ele disse: por isso eu vim aqui trazer uns presentes para você, profeta. E o verso 16: porém ele, o profeta, disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Sabe o que é isso aqui? Parece estranho a história, mas é muito simples. Ele chegou com os presentes dizendo: olha, eu fui curado, agora eu quero retribuir a bênção que eu recebi. E o profeta diz: não, isso que aconteceu com você não se paga. Não há dinheiro que pague a bênção de Deus. Você não comprou a bênção de Deus. Ele te deu porque Ele quis. Ele te curou porque Ele quis. Isto é graça. Deus faz as coisas por nós, não por a gente ser bonzinho ou ser fiel. Deus faz as coisas por nós porque Ele quer fazer. Porque Deus é bondoso e misericordioso e cheio de graça para dividir conosco. Por isso Ele não aceita o presente. Aí ele diz assim: então eu posso levar um pouco dessa terra, daqui desse lugar? E a ideia não era: eu vou levar uma terra para construir lá alguma imagem, ou construir alguma coisa. Mas a ideia é: eu quero lembrar-me sempre de que é o Deus deste lugar que é o Deus verdadeiro. Eu jamais quero esquecer que é Ele, foi Ele quem transformou minha vida. Então ele leva a terra para lá. E ele ainda diz mais. Isso é muito interessante para nós e para você talvez que está aqui hoje ouvindo e pensando assim: mas puxa, eu tenho minhas tradições, o que a minha família vai pensar, o que o meu não sei quem vai achar. E aí essa parte do texto é sensacional, porque ele diz assim: olha, quando eu chegar lá na minha terra, me perdoe, que o Senhor me perdoe, mas como eu sou um oficial do rei, muitas vezes o rei vai junto comigo lá no templo do Deus tal,
E Ele quer que na hora que Ele se ajoelha, eu me ajoelhe junto. E eu vou ter que fazer isso. Mas saiba que eu não estou com o coração nisso. Eu vou fazer simplesmente porque é uma prática lá. Ele quase diz assim: você me perdoa por isso? E aí o profeta surpreendentemente diz: vá em paz. Está errado. Não é assim. Ele devia dizer: não se curve diante da outra imagem, não é? É isso que a gente diria, não é? Mas ele diz: vá em paz, eu já sei que o seu coração foi transformado. Não se preocupe com isso. Você vai saber lidar com a situação quando a oportunidade aparecer. Você vai saber falar. Mas a gente parece que quer controlar as pessoas, né? Não, esse tipo de prática não pode. O crente não faz isso. O sujeito está uma bênção, mudou a vida dele, mas você foi lá na casa dele, tinha uma imagenzinha de um santo lá, você fala: coisa do diabo, tem que tirar aquilo da sua casa. Enquanto não tirar aquilo, você não é crente de verdade. Quem é você, mané, para ficar falando para os outros que é crente de verdade ou não é? Quem somos nós para ficar ditando regras de pode e não pode diante da graça de Deus? Se Deus salvou alguém, tenha paciência, Deus vai convencê-lo de que aquilo está errado um dia. Não é você que vai convencer ele, não. Não sou eu que vou convencer ele, não. Deus vai. Uma das pessoas que me surpreendeu ontem à noite não, na noite do culto lá na praça em Santo André, foi Dona Doraci. Vocês já viram algumas fotos aqui? Dona Doraci é aquela senhora que o marido faleceu há um tempo atrás. E as fotos que a gente tem na casa deles, a parede de fundo assim é coberta de santos, né? Então tem de tudo ali. Inclusive o prefeito da cidade tem uma foto dele também, né? É o santo do lugar. Mas é muito interessante, gente. Sabe por quê? Eu amo aquela senhora, Dona Doraci. E eu ficava orando: Senhor, me dá a palavra certa, a simplicidade para falar, para que ela compreenda a tua palavra. E me ajuda a esquecer esse monte de santo aqui na parede e falar sobre Jesus. E a gente fez isso durante muito tempo, lá naquela casa. Até um momento em que um dos filhos chegou e falou: não quero esses crentes aqui não, bota eles para fora, e papapá, e a gente deixou de ir lá por um tempo. Aí o marido faleceu, aí pediu para a gente voltar, e ela estava no culto. Talvez a parede dela esteja cheia de santos ainda. Mas eu vejo nessa mulher enfrentar aquele monte de gente ali na cidade, não era lá no sítio, né? Ela mora num sítio afastado. Mas ela veio à cidade, estava lá no meio dos crentes, participando do culto, sem medo de ser rejeitado. E lá a pressão é grande, gente. Não é pouca coisa não. Eita lá, vi, você estava lá no meio dos crentes, né? Está virando crente agora, está virando bode. A festa era da cabra, mas vamos falar dos bodes lá, né? Sensacional ver isso. Aí você vai falar: não, enquanto não tirar aqueles santos. Peraí, a mulher está ouvindo o evangelho, deixa ela escutar a palavra de Deus e deixa Deus transformá-la. Vai chegar a hora, né? Deixe Deus agir. Agora vem a parte mais interessante do texto, que é a parte final aqui. E eu vou só contar ela para vocês, vocês vão ler, porque é um textinho relativamente longo, da segunda parte do 19 até o verso 27. Gease, lembra dele? O servo de Eliseu? Aquele que Eliseu falou: vai lá e diz para ele se banhar no rio. Então, ele aparece em cena agora aqui. Gease viu toda aquela cena, viu o que tinha acontecido e falou assim, quando o Naamã disse: eu trouxe uns presentes para você. Gease olhou assim, tinha um monte de coisa, tinha objeto de prata caindo para fora assim, né? Umas vestes bonitas e tal. Ele falou: vou me dar bem, né? Vou me dar bem, finalmente vou sair dessa situação de penúria aqui. E aí o profeta diz: não, eu não quero nada dos seus presentes. Aí ele fala: não acredito, não é possível. Agora que a gente ia tirar a barriga da miséria, né? Ia fazer um jantarzinho especial aqui, né? Ia poder reformar a casa, o telhado está com vazamento e tal, aquele problema todo, né? Aí ele diz: não,
Ah, rapaz, mas eu vou dar um jeitinho nesse negócio aqui. E ele foi dar o jeitinho dele. Assim que o homem saiu, as carruagens saíram, ele deu uma despistada lá, uma de mané, né? E correu atrás dos carros. Aí lá na frente, Naamã viu que vinha alguém correndo, parou. O que foi? Ah, você, o servo do profeta? Pois não. Então, aconteceu o seguinte, surgiram umas pessoas lá na casa com necessidade, então você não pode dar uma partezinha aí do que você trouxe para ajudar as pessoas e tal? Não, claro, sem problema, leva aqui essa mula aqui cheia de ouro e de prata, e leva essas roupas para não sei o que, e leva não sei o que lá, e vai e tal. E muito obrigado e tal, Deus te abençoe, né? Aquele negócio todo. E voltou para casa. Antes de chegar em casa, lógico que ele foi lá, escondeu os negócios, né? Botou por ali e tal. E aí chega diante do profeta, e aí você vai ler comigo aqui. 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a parte alguma. Mentiroso, né? Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes olivais e vinhas e ovelhas e bois, servos e servas? Ele pediu muito mais, né? E ganhou um monte de coisa. E olha que coisa agora aqui. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Se isso assusta você, que bom, era esse meu propósito mesmo. Quando você tentar vender a graça de Deus, é isso que vai acontecer. Não tente negociar aquilo que Deus dá de graça. Sabe, gente, que Deus tenha misericórdia de muitas igrejas que estão falando de Jesus hoje, estão vendendo a graça de Deus. Se você der isso ou der aquilo, Deus vai te abençoar. Se você der isso ou aquilo para a igreja, Deus vai te abençoar. Gente, para com isso, isso não pode acontecer mais. Isso é muito sério. Aquilo que Deus dá de graça, eu tenho que repassar de graça. A mensagem do Evangelho, eu não posso cobrar de ninguém para fazer uma oração. Espera aí, é a minha oração que está curando aquela pessoa? É? Eu estou vendendo a minha oração? É Deus que está fazendo o milagre. É Deus que está derramando a sua bênção, a sua graça. E não eu. Eu não tenho nada que cobrar de ninguém. É graça. Graça de Deus. É interessante que nessa história aqui, Naamã, o estrangeiro, se satisfaz na graça de Deus. O rei de Israel não a conhecia. O servo do profeta de Deus que via ele fazer milagres. Se você olhar os capítulos que antecedem e seguem esse texto aí, você vai ver o tanto de milagres que acontecem. Com Eliseu fazendo. E o servo do lado, o tempo inteiro junto com ele, vendo o que está acontecendo. E ainda assim, está presente, está vendo. Ele não entendeu a graça de Deus. Não é o fato de você estar aqui na igreja que quer dizer que você entendeu a graça de Deus. Você precisa para a sua vida entender que Deus te dá as coisas porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, e não porque você merece, e não porque você fez isso ou fez aquilo, e por causa disso ou daquilo é que você é abençoado. Não depende de você a bênção, depende da graça dEle. A salvação eterna, o cuidado eterno de Deus depende da bondade dEle. A minha questão é obedecê-lo. Vá e faça isso. E eu vou e faço, e Deus age. Não venda e nem tente comprar a graça de Deus. É isso que a gente aprende com Naamã e Geazi. Não venda e nem tente comprar a graça de Deus. Não queira pagar a Deus ou fazer por merecer a salvação. Deus te salva porque te ama. Deus te salva
porque Ele quer uma vida transformada para você. O que Ele espera de você é que você seja dedicado a Ele, que você o ame, que você o respeite, que você o ouça, que você o obedeça a Ele somente. Não divida a sua glória com ninguém. Talvez o maior momento de indignação de Jesus, enquanto aqui entre nós, você vai lembrar comigo, foi quando Ele entrou no templo e estavam vendendo coisas dentro do templo, lembra? E Ele faz lá um chicote, sai quebrando mesa, derrubando coisas, soltando animais, e vira um auê aquele negócio lá. E o texto diz que Jesus estava indignado com aquilo. Por quê? Porque de novo estavam tentando vender a bênção de Deus, negociar com aquilo que Deus dava de graça. E Deus fica indignado com isso. Então, quando nós testemunhamos o Evangelho, quando você chega diante de Deus e quer pagar e quer comprar, Deus tem misericórdia de você. Pare com isso. Receba o presente de Deus, como eu disse no início. Tantas coisas que nós temos, Deus nos dá de graça. E a salvação eterna é presente da graça de Deus. Por que você quer pagar? Por que você quer fazer por merecer? Apenas abra o coração e receba o presente de Deus. Está aí. Está aqui para você. Jesus deu a vida para que você tenha a salvação, para que você tenha a vida eterna, para que você seja perdoado. Ele pagou o preço do teu pecado, para que você seja livre, e não escravo, livre. Recordando só, a voz de Deus vem de lugares inesperados. Aqueles de quem mais esperamos nos desapontam. As ordens de Deus nos surpreendem. Mesmo contrariado, obedeça. O resultado disso? Um milagre da graça de Deus. A graça de Deus não é um negócio. É um presente. E a minha oração hoje é para que você não só entenda que o que Jesus fez por você, de dar a vida dele para que você seja perdoado e para que você possa ter um relacionamento com Deus, você entenda que isso é um presente. E a única coisa que a gente pode fazer é agradecer. Senhor, muito obrigado por ter feito isso por mim. Me dá um coração agradecido. Me dá a disposição de te seguir. Não para pagar, mas por gratidão, por amor, por retribuição ao amor do Senhor. Porque eu sou livre. Eu quero te amar, Senhor, também. Porque o Senhor me libertou. Eu quero te amar agora. Curva sua cabeça, fecha seus olhos. Eu quero que você pense nesse presente da graça de Deus. A gente cantou a música aqui, inclusive o pessoal já pode chegar, falando que é diante da cruz que eu vejo que Jesus fez por mim. O seu sangue derramado é presente da graça de Deus. Eu quero que você pare agora aí no seu lugar. Você já recebeu esse presente na sua vida? Já recebeu a Cristo como presente de Deus para você, aquele que pode te perdoar? Graça de Deus sobre você. Quando a música diz: prostro-me diante da cruz, me ajoelho, me curvo diante da cruz, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço que eu dependo do Senhor, que eu preciso do Senhor. Senhor, eu reconheço que vem do Senhor a bênção, a graça, e eu preciso que o Senhor fale conosco. Nosso Deus, muito obrigado por nos dar presentes tão preciosos da Tua graça. E o maior deles, sem dúvida, é a vida através da morte.
que veio em Cristo, mas a morte que foi vencida na ressurreição. Por isso agora nós temos a esperança da eternidade, Senhor. Talvez hajam alguns aqui que ainda não tenham essa certeza. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a compreender que não há nada que possamos fazer para alcançar isso, apenas abrir o coração e a mente e receber o presente do Senhor. Apenas prostrar-nos diante da cruz e agradecer ao Senhor por aquilo que Jesus já fez. Então, ajuda esses que estão aqui, Deus, a receberem o presente da Tua graça. Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos